Olá, pessoa querida! Seja muito bem-vinda ao meu canal. Esse aqui é o primeiro vídeo da série Se Ame, uma série onde a gente vai conversar muito sobre amor próprio, sobre autoestima, sobre situações do cotidiano que nos incomodam, que nos faz sofrer. Então eu sempre vou deixar aqui no meu canal uma mensagem de motivação para você, para que você possa seguir o seu dia a dia de uma forma mais leve, mais forte, para que você possa recuperar aí, elevar a sua autoestima, melhorar o seu humor, seu amor próprio. E vamos iniciar agora essa primeira série Se Ame, depois do anúncio. Muito bem, eu sou a Cris Souza Fontes, eu sou escritora, já publiquei alguns livros entre romances e muitos deles autoajuda e muitos deles na linha feminina. E eu tô aqui hoje no meu canal para a gente poder conversar um pouquinho sobre um tema que tem incomodado aí bastante mulheres. Eu sei que incomoda por experiência mesmo, por experiência, no caso, minha própria, e por contato, convívio com outras mulheres, conversando com outras mulheres e chegando a essa conclusão. Bom, o tema hoje é: qual o problema em eu nunca ter me casado? Bom, antes eu gostaria de dizer que eu sou a autora deste romance, Eu Nunca Me Casei, mas com você eu casaria, que é um romance muito gostoso, uma comédia romântica, onde a personagem tem 42 anos e nunca se casou. E aqui também se reúne um grupo de mulheres com várias idades diferentes, situações diferentes, onde elas discutem e conversam sobre esse assunto, sobre nunca ter se casado, principalmente na maturidade. Eu posso falar que eu sou uma mulher de 46 anos e eu nunca me casei. Mas hoje eu posso dizer que é uma situação que não me incomoda. Mas se eu disser que nunca me incomodou, eu vou estar mentindo. Um tempo ou outro incomoda, não pelo fato de constituir família, não pelo fato de ter filhos ou coisa e tal, mas pelo peso que o outro coloca em cima dessa situação, né, dessa escolha. Porque muitas vezes você não ter se casado é uma escolha, né? Como tantas outras escolhas que a gente faz no decorrer da vida. Então, eu escolhi não ter me casado. Encontrei amores? Sim, claro, muitos. Mas provavelmente nenhum deles foram tão arrebatadores ou deu tão certo para que chegasse ao ponto de uma união estável, que não necessariamente seja aquela união de subir ao altar e etc e tal. Porém, essa questão dessa pergunta, qual o problema em eu nunca ter me casado? Já entra num detalhe muito interessante aí da palavra problema. Ou seja, desde quando não ter se casado se tornou um problema? Né? Eu não vejo como um problema. Eu vejo como uma escolha. Só que nós sabemos que hoje em dia as nossas escolhas são dificilmente aceitas pela sociedade. Muitas dessas escolhas não são aceitas pela sociedade. E o que acontece com a gente? Nós somos muito focadas, né, no que o outro pensa ao nosso respeito, no que o outro vai dizer sobre mim, sobre minha vida. Então, muitas dessas vezes, a gente vive pelo outro. A gente não vive pela gente. Né? A gente não vive o momento presente, não vive a escolha, vive preocupado com o que o outro vai pensar ou vai dizer ao nosso respeito. Tá aí que começa a palavra problema. A partir do momento em que você pensa no outro, no que o outro vai dizer ao seu respeito, aí sim é um problema.
E por que que eu escrevi esse livro? Eu escrevi esse livro não somente por uma escolha minha, nem pelas escolhas de muitas amigas, porque se você está aí me assistindo agora, provavelmente, se você for uma mulher que nunca se casou, deve estar aí pensando nessa questão que o que te incomoda, se é que te incomoda. Mas uma vez que essa pergunta é feita, qual o problema em eu nunca ter me casado? Eu já posso dizer que é uma questão que incomoda muitas pessoas. Incomoda tanto porque quando eu estava lançando esse livro e eu falava sobre o assunto, achando que muitas mulheres iam se identificar e gostar, eu pude perceber que muitas daquelas que tinham uma situação parecida com a minha personagem, elas se escondiam, elas tinham muita vergonha. Eu posso citar um exemplo de uma situação onde eu estava conversando com uma pessoa sobre esse assunto do casamento, de nunca ter se casado, sobre o assunto do livro, e essa pessoa que eu estava conversando com ela também nunca tinha se casado. Mas eu percebi instantaneamente, gente, é uma coisa assim, é instantâneo, que ela se sentiu incomodada. Ela se sentiu muito incomodada. Como que eu percebi isso? Ela cruzou os braços. Ela se fechou completamente para o assunto, para a nossa conversa, e ela fazia um movimento assim, né, que tipo, pelo amor de Deus, Cris, cala essa boca, eu não quero mais falar sobre isso. E é um assunto que incomodava muito ela, e eu percebi que aquilo incomodava ela, e aí onde eu entrei, insistente, né, onde eu entrei falando, esse assunto não devia incomodar ninguém. Afinal de contas, pode ser uma escolha para algumas pessoas, pode não ser uma escolha para outras, mas tipo, simplesmente não aconteceu. Simplesmente o casamento não aconteceu, simplesmente a pessoa incrível que faria com que você chegasse até esse momento não chegou, não veio. E aí? Eu vou me punir, vou ficar com vergonha disso? Por quê? Se é uma situação que aconteceu na vida, e o que eu vou fazer para corrigir, para consertar, se são fatos, né? Não deu. Às vezes a pessoa foi até noiva, chegou muito perto, mas na hora lá não rolou e tá aí até hoje. E aí, vou ficar sofrendo com isso a vida toda? Né? Então, eu vou ficar com vergonha? Gente, é uma situação, aconteceu, tá tudo bem. Né? Outras situações, não quer dizer que você nunca vai casar, se esse for o seu sonho, talvez um dia isso aconteça, mas se não acontecer também, tá tudo bem, não tem nada de errado, a sua vida segue, tem outras coisas para se fazer. Mas sim, é um problema a gente lidar com as pessoas preconceituosas com essa situação. É um problema, é difícil. É muito difícil, porque as pessoas, elas insistem em dizer que não ser casada quer dizer que você está errada, que em algum momento você não foi desejada por ninguém, ou que você é rejeitada, que você está abandonada, que você não é boa para ninguém. Por isso você não se casou. Como se o casamento fosse a única função da vida de uma mulher. Eu nasço, vou crescendo, mocinha, né? Vou aprendendo as tarefas domésticas, vou me preparando para que quando eu tiver uma certa idade, encontrar uma pessoa, nem sei exatamente se essa pessoa eu amo ou não, mas eu vou casar com ela. E aí eu vou casar com ela, vou ter filhos, vou ter uma casa, uma vida, né? E assim eu vou satisfazer a expectativa dos outros com relação à nossa história. Mas a partir do momento que a história é sua, a história é minha, por que eu tenho que satisfazer outra pessoa, se não a mim mesma? Tá, Cris,
é difícil. Ai, é difícil, as pessoas comentam, é difícil lidar. Cara, é claro que comenta. Outro dia mesmo, numa mesa de conversa, falando sobre outras mulheres, outras questões, uma conhecida minha disse: coitada daquela fulana de tal, né? Ela nunca se casou, tem uma vida lá solteira, sozinha. Esqueceu, inclusive, que eu sou uma dessas também, que eu também faço parte do time, a pessoa esqueceu, né? E quando nós questionamos ela sobre o que ela dizia, ela ficou apertada ali, não sabia nem como se explicar, né? Mas a questão é que as pessoas têm o hábito, elas já têm esse hábito. Por quê? Porque foi inserida em todos nós, desde sempre, a crença de que deveríamos nos casar. E quando essa crença ela está enraizada na gente e a situação não acontece, não ocorre, existe a frustração e a sensação de estar errada. Aí entra a questão de você achar que é um problema. Mas eu te digo aqui hoje, minha amiga, não é um problema. Nunca ter se casado não é um problema. Ter 40 anos, 50 anos, 60 e nunca ter se casado nunca foi um problema. O problema são as pessoas. O problema é o que elas falam, o quanto elas julgam sobre uma escolha e uma situação, sobre a sua vida, sobre a nossa vida. E esse julgamento traz esse peso pra gente, né? Da gente chegar a pensar que eu tô errado, eu tô fazendo tudo errado. Meu Deus, minha vida é um fiasco. Ninguém me ama, ninguém me quer, sabe? E não é bem assim. É uma escolha sua. Você pode seguir, você pode viver da sua forma, da melhor forma possível, como a pessoa com a vida que você escolheu viver. Se por um acaso você tropeçar com alguém amanhã e esse alguém for o amor da sua vida, que ótimo. Mas se não for, tá tudo bem. Nós não nascemos nem crescemos para viver uma vida em busca de um casamento, de um relacionamento perfeito. Poxa, não é isso. Nós vivemos, nós crescemos para evolução da nossa mente, da nossa alma, da forma como lidamos com o mundo, com as experiências. Nós estamos aqui, nós nascemos individualmente, somos espíritos individuais. E isso faz com que nós entendamos que nós temos muito mais a fazer nessa vida com relação à nossa evolução. Estar com alguém, viver em sociedade, compartilhar uma vida, também faz parte dessa evolução, sim. Mas se essa situação, se esse momento não surgiu para você, o que se há de fazer? Sofrer durante anos, carregando esse peso e como se isso fosse uma vergonha? Ah, eu nunca me casei. Não é. Então, não permita que o julgamento de outras pessoas influencie a sua vida de tal forma ao ponto de você achar que nunca ter se casado é um problema. Porque não é. Né? Não se esqueça que as crenças da sociedade, inseridas pela sociedade, inseridas pela família desde sempre, faz com que a gente entenda e compreenda e acredite que ser uma pessoa casada é o ápice da vida. Mas tem muitos casos aí de experiências mal sucedidas e você sabe disso. Então não precisa sofrer. Não sofra com o fato de nunca ter se casado. E se a pessoa diz, eu fiquei com dó, tadinha, ela nunca se casou.
Deixa ela ficar com dó, que isso aí é um problema dela e que ela resolva o problema dela, ela mesma. Mas que aquilo não influencie você. Porque como assim com dó? Não tá vendo que eu trabalho? Que eu tenho a minha vida, que eu tenho meu dinheiro? Que eu faço minhas escolhas, que eu saio, que eu me divirto? E aí, onde está o problema nisso? Né? Desde quando o casamento virou um troféu? Desde quando? E olha, é fato que muitas mulheres hoje em dia, elas estão optando muito mais em trabalhar, em ser mulheres de negócios, mulheres bem-sucedidas, elas estão optando muito mais em realizar sonhos do que casar. Anota isso. Então não é vergonha você não ser uma mulher casada na maturidade. Não, não é vergonha. Não. Corta isso, tira isso da sua cabeça. Vai. Apaga. Para de comparar a sua vida com a vida das mulheres que se casaram. Porque se você também for bem no fundo lá do relacionamento dela, você vai ver que não é grandes coisas. Mas para de fazer essa comparação. Ah, mas minhas amigas todas se casaram. Todas. Eu tô ficando para trás. Tá, mas me conta aqui uma coisa, você vai casar, vai escolher uma pessoa, vai viver uma vida que muitas vezes nem é a que você quer, só porque todas as suas amigas estão casando? Ah, então quer dizer que se tiver um grande penhasco e todas as suas amigas e todas as pessoas resolverem pular daquele penhasco, você vai também? É isso? Ah, vai também porque todo mundo tá indo? Vai fazer também porque todo mundo tá fazendo? Engraçado, né? Tudo bem, não tô fazendo comparativo assim, exatamente, que casamento é um penhasco. Não tem preconceito nenhum com casamento. Eu não. Se eu tivesse tido a oportunidade de encontrar uma pessoa que eu realmente gostasse e que eu tivesse a certeza que eu gostaria de viver junto dessa pessoa, eu poderia ter um relacionamento totalmente estável com ela, mas eu também não quer dizer que seria um casamento, porque não é algo que eu busquei a minha vida toda, nunca foi. Não é algo que eu sonhava quando adolescente. E eu sei que tem muita gente que cresce sonhando em casamento, em vestido de noiva, essas coisas, mas nunca foi o meu sonho. Então eu tô aqui hoje para te dizer, se você tem aí essas dificuldades, se você está sentindo esse aperto no coração, sentindo o peso da sociedade sobre você por nunca ter se casado, eu te digo o seguinte, se fortaleça. Se fortaleça. Abrace a sua vida. Abrace o seu momento. Seja o seu momento. Não fica se alimentando do que as outras pessoas vão dizer sobre você. Não é vergonha nunca ter se casado. Eu repito aqui, não é vergonha, não é problema nunca ter se casado. É uma opção, é o momento em que você está vivendo. Não deu, fazer o quê? Né? Mas por que você vai sofrer com essa ideia? Bobagem. Então eu te incentivo, talvez seja essa palavra. Incentivo a viver cada dia melhor. A viver o máximo que puder da sua vida. Conhecer novos lugares, aproveitar essa sua solteirice, essa sua individualidade, para poder experimentar coisas novas, viajar, conhecer diversas pessoas, experimentar muitos sabores. E as pessoas, se continuarem falando, porque elas vão continuar falando, deixa falar. Eu moro numa cidade pequena e aqui nessa cidade já me perguntaram, inclusive, como eu faço para pagar minhas contas se eu não tenho marido. Eu parei e pensei assim, uai, mas quem paga minhas contas sou eu mesma.
Por que eu preciso de um marido para pagar as contas? Tá vendo? Você está entendendo como é que é o pensamento de algumas pessoas ainda? Então, se o pensamento delas é assim, totalmente no tempo passado, deixa ser, porque esse é um problema delas, elas vão ter que resolver e elas vão ter que aceitar a sua verdade, elas vão ter que aceitar a sua realidade, porque não há nada que você possa fazer para satisfazer elas, tá? Você vai resolver casar de uma hora para outra só para agradar todo mundo? Fala sério, hein? Fala sério. Então, seja forte, se mantenha na sua escolha, na sua postura. Você não está errada, você não tem problema algum. Você é perfeita. Perfeita. E para compensar e para te dar assim aquele ar assim gostoso, divertido, leia romance Eu Nunca Me Casei, mas com você eu casaria. Ele vai te trazer vários incentivos, várias motivações, vai te trazer um pouco da realidade em que a gente vive, as pessoas que nunca se casaram vivem, e vai te mostrar um outro lado que às vezes você não conhece. Porque eu trabalho, eu convivo com mulheres empoderadas. Eu tenho amigas que nunca se casaram e que têm a vida delas, são despachadas e tal, mas eu também convivo com outras mulheres que são infelizes pelo fato de nunca terem se casado. Então, para essas mulheres é o que eu falo hoje. Não tem problema algum nunca ter se casado. Você pode ser feliz do jeito que é, igualzinho você está vivendo aí agora. Só que você tem que viver melhor. Tem que viver melhor. Tem que buscar coisas para te fazer melhor. Tem que ser feliz. Tem que buscar a felicidade. Que seja na natureza, nos bichinhos, que seja em boas companhias. Porque as pessoas vão falar, amiga. Elas vão falar, elas vão continuar falando, elas vão sempre falar. Mas aí cabe a você ouvir, dar ideia porque elas estão falando ou não, né? Então eu sugiro que não dê ideia para elas. Ok? Então, eu espero que tenha sido legal essa mensagem hoje, que você tenha gostado desse vídeo, que tenha valido para você de alguma forma. Digo que a gente vai continuar buscando outros temas que vão trazer essa realidade para nós, mulheres maduras, né? Mulheres com dilemas, porque a vida da gente, todo dia tem uma situação que a gente precisa enfrentar, né? Todo dia tem um dilema, essa é a realidade da nossa vida. Então a gente eu vou ficar aqui, vou mandar, eu não sei exatamente quando ainda, eu acredito que todo domingo eu vou postar um vídeo para você, todos os domingos no YouTube, um vídeo para a mulher que se ama. Durante a semana eu vou postar vídeos aí sobre outros assuntos, mais na linha da escrita, mas sempre coisas que podem te ajudar. Nas terças-feiras também eu tenho meu podcast, segue meu podcast lá, Esplêndido, tá no Spotify, Esplêndidas, tá? Então toda terça-feira eu deixo lá uma mensagem também para você, mulher. Então eu espero que você se sinta bem com esses meus vídeos, que me siga no meu Instagram, @Cris Escritora, que se inscreva aqui nesse canal para me dar uma força, para incentivar, para que outras mulheres, para que o YouTube entenda e possa enviar esse vídeo para outras mulheres que, assim como você, gostaram do que viram aqui. Então se inscreva no canal, coloca lá, tem um sininho, acesse aquele sininho para que você seja notificado toda vez que chegar um vídeo novo, tá? Muito obrigada pela presença. E eu vou deixar aqui também o link, não sei se vai ficar o link ainda, porque o canal é novinho, né? Mas o link do livro, vocês podem encontrar esse livro na editora Arte Impressa. Ele tá lá disponível para você, editoraarteimpressa.com.br/Mundo Cris. Você vai encontrar esse livro, esse romance incrível e que eu tenho certeza que você vai adorar, que você vai se identificar
perfeitamente. E se você não tá nessa linha da mulher que nunca se casou, eu acredito que você também vai gostar e vai se divertir bastante. Bom, beijo imenso, muito obrigada e até o próximo vídeo.